Boa noite, meus irmãos queridos. Que a paz de Deus, a paz de Jesus Cristo e o desejo do bem de toda a humanidade sejam sempre os nossos maiores e divinos objetivos. Em nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 22, que trata da indissolubilidade do casamento, no item 3, diz o seguinte: mas na união dos sexos, a par da lei divina material, comum a todos os seres vivos, existe uma outra lei divina, imutável como todas as leis de Deus, exclusivamente moral. É a lei de amor. Deus quis que os seres se unissem não só pelos laços da carne, os interesses da carne, mas também pelos laços da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se transmitisse aos filhos e que fossem dois, ao invés de um, a amá-los, a cuidar deles e fazê-los progredir. Nas condições normais do casamento, a lei do amor foi sempre levada em conta? Não, de maneira nenhuma. O que se leva em conta não é a afeição de dois seres que se atraem mutuamente. Eis porque, na maioria das vezes, esse sentimento é rompido. O que se procura não é a satisfação do coração, e sim a do orgulho, da vaidade e da ambição. Em resumo, a satisfação de todos os interesses materiais. Ou seja, se tudo corre bem, segundo esses interesses materiais, disse que o casamento é conveniente. E quando as bolsas estão cheias, disse que os esposos estão bem e que por isso devem ser bem felizes. E é o que a gente não constata na realidade, na atualidade, na nossa vida prática. Casamento feliz. Eu peguei para compartilhar com vocês um artigo do nosso irmão Richard Simonetti, retirado da Revista Espírita Reformador, edição de maio de 2017, com esse título, Casamento Feliz. Quantos de nós sonhamos com um casamento feliz? Viver com intensidade um relacionamento conjugal, um relacionamento familiar? Diz o Richard Simonetti: considerando que estão em moda os manuais de autoajuda, olha só, diz ele, arrisco-me a oferecer ao querido leitor 3 regrinhas básicas para um casamento dos sonhos. Primeira regra, diz ele, a gentileza. Aí ele já começa lembrando aqui uma fala de André Luiz que diz assim: trate os familiares como você trataria uma visita. Simples assim. Quem de nós trata mal a visita? Pois é, trate os familiares como você faz com as visitas. Diz o Richard, geralmente para as visitas mostramos a parte iluminada de nossa personalidade. Por que não oferecê-la a gente de casa? Por quê? Uma saudação alegre? A lembrança de uma data importante? O presente singelo? O gesto de louvor? O reconhecimento de um benefício? O elogio franco? Por quê? Diz o Richard, são iniciativas mágicas. Tem peso de ouro na economia doméstica. Em princípio, olha só, os familiares poderão estranhar, mas é preciso insistir na gentileza. Vão estranhar, né? Poxa, o que foi com fulano? Está querendo algo.
Que comportamento diferente é esse? Vejam só, como ainda não faz parte da nossa normalidade aqui na Terra, quando você opta por se comportar melhor, né? Se comportar como deve se comportar um cristão, as demais pessoas estranham. Acham diferente, acham que alguma coisa não está certa. Aí ele diz, é preciso insistir na gentileza, ainda que alguns deles, por estranheza ou impertinência, respondam ao nosso bom dia dizendo, bom dia por quê? Porque você acha que o meu dia será bom? Insistamos, diz o Richard. Segunda regra, para um casamento feliz, o elogio. Olha só. Lembrando Humberto Ferreira, no artigo que também está na Revista Espírita Reformador, que ele intitulou 10 Passos para um Bom Relacionamento Familiar, um dos passos lá é olhar e estimular o lado bom. Aqui o Richard está dizendo, falando sobre o elogio. Olha só, as pessoas tendem a se comportar de maneira como as vemos. Olha só. Destacar virtudes é uma forma de desenvolvê-las, olhar e estimular o lado bom que as pessoas têm. E todas as pessoas têm o seu lado bom. Aí ele nos aconselha, estar sempre apontando mazelas e imperfeições é a melhor maneira de exacerbá-las. Fazemos o contrário, se ao invés de estimular o lado bom, destacar somente o que ela tem de negativo, seus equívocos, nós vamos dar mais vida a isso, tornar com grande intensidade, fortemente, esse destaque as partes negativas da pessoa. Nós vamos agravá-la, então vamos dar destaque às suas qualidades. Diz o Richard, é como regar plantas. Se regarmos espinhos, teremos um espinheiro. Se regarmos flores, teremos um jardim. Dependendo da maneira como tratamos, o príncipe encantado pode transformar-se num sapo. Melhor colaborar para que o sapo se transforme num príncipe encantado. Continua ele. Um homem machista, do tipo tirano doméstico, cujo casamento estava em crise, olha esse detalhe, justamente pelo seu comportamento, ouviu o seguinte conselho de um amigo. É um verdadeiro amigo esse. Observe os aspectos positivos de sua esposa e procure ressaltá-los. Incapaz de ver além do próprio umbigo, ele comentou, infelizmente, meu amigo, não posso colocar esse conselho em prática. Não vejo nada de digno de destaque em minha mulher. O amigo, que o conhecia bem e era muito franco, um verdadeiro amigo, respondeu, pois eu acho que ela tem grande e rara virtude. Aí o homem embraveceu. Como? Que virtude é essa que eu nunca percebi? Disse o amigo. Pois é, ela consegue conviver com você. Terceira regrinha, diálogo. Como diz Humberto Ferreira em seu artigo sobre o relacionamento familiar, o diálogo é imprescindível para um bom relacionamento familiar. Vejam, meus irmãos, que tática linda, inteligente, verdadeira, que o Richard vai citar aqui. Um dramaturgo culto e inteligente apaixonou-se por uma jovem e decidiu pedi-la em casamento. Não usou a fórmula comum. Quer dar-me a honra de se casar comigo? Não, essa fórmula comum a todos? Não usou essa fórmula. Ele disse o seguinte, simplesmente, você gostaria de passar os próximos 40 anos conversando comigo? Olha só, diz o Richard,
eis a base de um casamento feliz. Uma longa conversa a estender-se vida afora. Porque é isso que é o relacionamento. Quando os cônjuges perdem o gosto pela conversa, o amor logo vai embora. A disposição de dialogar usando de sinceridade, é claro que aqui está destacando para não usar de falsidade, não aquela sinceridade que machuca, que fere, é excelente recurso para aparar as arestas domésticas. Porém, é preciso observar um cuidado fundamental. Não resvalar para a agressividade, transformando a conversa em pancadaria verbal, com uso farto e lamentável de gritos e palavrões. Quando as pessoas perdem o controle, acabam falando ou fazendo coisas irreparáveis. Hajam reencarnações e mais reencarnações para consertar o estrago. Um casamento pode ser destruído numa discussão ácida. Nesses momentos, é importante usar a água da paz sugerida por Chico Xavier. Quando a conversa começa a esquentar perigosamente, ir até o filtro e colocar um gole d'água na boca. Conservá-la na boca sem engolir, até esfriar a língua. Quando um não quer, dois não brigam. Há outro recurso interessante, diz o Richard. Olha só, outra tática inteligente. Um casal comemorava bodas de ouro, um casamento feliz de meio século. Alguém lhes perguntou qual o segredo de tão longa e feliz convivência. Responderam: quando nos casamos, combinamos que se o ambiente começasse a esquentar no lar, um de nós faria uma caminhada no campo. Ambos tinham o aspecto saudável de quem vai frequentemente ao campo. Conclui o Richard Simonetti. Todas essas fórmulas são ótimas, porém é preciso reconhecer que qualquer iniciativa em favor da estabilidade do casamento será sempre precária se não estiver inserida no contexto de uma existência voltada para o bem e a verdade. Olha só, o bem e a verdade. Pouco conseguiremos se não estivermos interessados, acima de tudo, em trabalhar em favor de nossa própria renovação. Olha só, sempre cai na mesma tecla a transformação moral, tão proposta pelo Espiritismo. Transformação moral para melhor do ser humano. Nesse aspecto, termina o Richard, não há outro caminho senão aquele que se exprime no empenho de conquistarmos as marcas do Cristo. Olha só, disposta a sacrificar os interesses pessoais, sacrificar as exigências, sacrificar as brigas em favor do bem comum. O casamento sempre melhora quando melhoramos. Vamos repetir porque vai cair na prova. O casamento sempre melhora quando melhoramos. E para encerrar, como eu gosto de poesia, eu achei essa aqui no livro Mãe, Espíritos Diversos, psicografia do Chico Xavier, do Cassimiro Cunha. Carta aos cônjuges. Olha que lindo, que inteligente, que verdadeiro o que ele diz nessa poesia. Carta aos cônjuges. Meus irmãos, o matrimônio
é um instituto divino, onde o trabalho em comum é luz de amor e de ensino. O lar é um templo sagrado de vida superior, onde começa no mundo a lei sublime do amor. Toda a harmonia terrestre, em circunstâncias quaisquer, tem seu início sagrado no marido e na mulher. São ambos um corpo só, em doce consagração. Se o homem é a cabeça, a mulher é o coração. Cada um no seu lugar, são iguais pelo dever, no santo esforço que as mães nunca cessam de fazer. Sem a máxima união, na intimidade do lar, esse corpo transcendente não consegue funcionar. Porventura já se viu coração sobre a cabeça, ou ambos em separação, funcionando em vida avessa? Se a mulher é sentimento, se o homem é luta e ação, devem ambos ser unidos no plano da educação. Para que um lar seja o pouso do carinho e da esperança, jamais se esqueça o regime do amor e da confiança. A harmonia em toda casa faz da vida um campo em flor. Ciúme é a erva daninha que mata as rosas do amor. Intriga e relaxamento são trevas e calamidades, trazendo consigo atrito que queima a felicidade. Se há lutas pelo caminho, a ventura dos casais consiste em reconhecer que o perdão nunca é demais. Quem recebeu a missão desse instituto de amor tem solenes compromissos perante as leis do Senhor. Faça do lar terrestre a estrada da salvação, onde Jesus planta as flores de vida e de redenção. Que assim seja.